Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez e hoje gostaria de falar debaixo do tema Jesus, o Cordeiro de Deus. O texto que gostaria de ler se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Iremos ler os versículos 29 ao 31. E nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Aleluias. Queridos, o texto que nós lemos vem nos mostrar a figura do Cordeiro. João Batista, que não é o João autor do Evangelho, né? O João autor do Evangelho foi discípulo de Jesus. João Batista foi o último profeta. João Batista veio antes de Jesus anunciando a sua vinda e batizando as pessoas nas águas, o batismo do arrependimento, o arrependimento dos seus pecados. E em determinado dia, Jesus foi ter com João Batista para poder ser batizado também, para nos dar o exemplo de que o homem precisa ser batizado nas águas. E João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa gloriosa! Mas por que será que João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus? Bem, queridos, a Bíblia ela é dividida em duas partes: Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento está contido as histórias que aconteceram antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, as histórias que aconteceram a partir do nascimento de Jesus. No Velho Testamento, nós encontramos muito a figura do cordeiro. Porque o cordeiro era o animal que era sacrificado para que o pecador obtesse o perdão dos seus pecados. Quando o homem pecava, ele pegava um cordeiro, levava até o sacerdote matava aquele animal e o sangue do animal era respingado sobre o pecador. E ele agora tinha o perdão dos seus pecados. E aí surgiu, é de onde surge aquele ditado muito famoso, é o justo pagando pelo pecador. Queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o justo que pagou por nós pecadores. Ele foi o Cordeiro que foi imolado naquela cruz, que foi transpassado, que teve o seu sangue vertido para que eu e você pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. O Cordeiro sempre esteve presente no Velho Testamento, na figura do animal, mas agora ele vem na figura do Senhor Jesus. Porque o homem pecava, o ser humano pecava, sacrificava o animal, mas ele, quando voltava a pecar, ele tinha que sacrificar outro animal. Quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue é que perdoa os nossos pecados. E hoje nós não precisamos sacrificar animal nenhum, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Hoje é o sangue de Jesus que nos dá comunhão com Deus. Nós somos salvos pelo poder que há no sangue de Jesus. Por isso que quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro no Velho Testamento que era morto, ele tirava o pecado de uma pessoa e um simples pecado. Mas Jesus foi o Cordeiro que foi sacrificado para todo mundo. O pecado de todo mundo estava sendo carregado nas costas de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, se tornando maldito, indo para a cruz.
para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna com Deus. Ele veio nos reconciliar com Deus. E por que Jesus teve que morrer? Porque por meio de Adão entrou o pecado. Por meio de um homem, o pecado entrou na terra. Por meio de um homem teria que sair. O cordeiro, ele era sacrificado porque ele era inocente. Ele não tinha pecado. Então era necessário que um homem fosse sacrificado. Só que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um homem sequer, porque todos eram pecadores. Então Jesus, ele agora aceita essa missão de vir à terra, se fazer homem. Por isso que quando João ele começa a narrar o capítulo 1 do seu evangelho, ele dizia o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu da sua glória, se fez carne, se fez homem, passou por tudo que o ser humano pode passar, por fome, por frio, ele sentiu a dor, para que, não havendo pecado nele, o seu sangue fosse o sangue que viesse a nos libertar, a viesse nos perdoar. Quando Adão pecou no jardim do Éden, quando ele comeu do fruto proibido, ele descobriu que estava nu, ele se envergonhou, ele se escondeu de Deus, ele colocou as folhas da figueira. E aí o que aconteceu? Quando Deus falou com ele, se as folhas vão secar, e Deus os vestiu com a pele do animal. O animal foi morto para que a vergonha do pecado do homem fosse coberta. É o sangue de Jesus que cobre a vergonha do nosso pecado, da nossa nudez. Porque somos pecadores, queridos. Nós somos homens falhos e precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Precisamos que o Cordeiro esteja presente. Da mesma forma que o Cordeiro se fazia presente em todo o Velho Testamento, nós precisamos que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, se faça presente na nossa vida, na nossa família. Porque é o Cordeiro, é o Senhor Jesus que faz toda a diferença. Quando nós entendemos isso, e agora nós desejamos ter o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Salvador, como o Senhor das nossas vidas, tudo muda, queridos. Tudo muda. Porque a nossa situação passa agora a ser diferente. Deixamos de viver no pecado para viver na presença do Senhor, na presença de Deus, em comunhão, vivendo em santidade. E isso é possível, mas só é possível na presença do Senhor Jesus. Quando o Cordeiro de Deus se faz presente, quando o sangue de Jesus está sobre nós. E isso faz toda a diferença em todos os lugares em que passamos. A presença do Cordeiro, a presença de Jesus faz toda a diferença dentro da nossa família. Porque quando no meu coração eu reconheço que Jesus, ele é o meu Senhor, eu tenho sobre mim o sangue do Cordeiro, me limpando, me lavando de todo o pecado, da sujeira que é o pecado, agora ele se faz presente na minha família. Um lar, ele é abençoado quando a figura do Cordeiro se faz presente. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, a nação de Israel estava escravizada no Egito, no momento final, Deus chama todo o povo. Deus fala com Moisés, através de Moisés, e diz para o povo, olhe, vocês vão pegar um cordeiro. Ali foi a instituição da Páscoa. Era a comemoração da saída do povo de Israel do Egito. Eles pegaram um cordeiro para cada família. Cada família tinha que ter um cordeiro. O cordeiro, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas. Porque era o sangue do cordeiro que iria proteger quando o anjo da morte passasse. Aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro, ela estaria preservada. Ela estaria livre do juízo de Deus. Será que na sua casa, querido, o sangue do cordeiro se faz presente? Será que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está presente na tua vida e na tua família?
É por isso que muitos lares estão sendo destruídos, porque falta a presença do Cordeiro, falta a presença do Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas não entendem porque o casamento não deu certo, porque o relacionamento com os filhos não dão certo, os filhos se desviam para os maus caminhos e não entendem. Mas, querido, isso é a ausência do Cordeiro, isso é a ausência de Jesus. Se o sangue de Jesus não estiver sobre a família, se o sangue de Jesus não estiver sobre a minha vida, sobre a minha casa, o inimigo ele vai destruir, porque o inimigo das nossas almas, ele veio para destruir. O que foi que o Senhor disse? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele disse que veio para dar vida eterna. Vida eterna, queridos. E é somente em Jesus, no sangue de Jesus, que nós alcançamos, nós encontramos a vida eterna. Que neste momento, que através desta mensagem, você possa ter uma experiência, entender que você precisa da presença do Cordeiro na sua vida, da presença de Jesus, da presença do sangue de Jesus sobre você e sobre sua família, para que assim você tenha uma vida abençoada. Aqueles que aceitaram a Jesus, eles tiveram perdão dos seus pecados. Deus quer perdoar os teus pecados, mas para isso é necessário que você encontre com Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque, meu irmão, ele tira todo o pecado do mundo, ele pode tirar todo o teu pecado, o pecado da tua família, conceder uma vida nova na presença de Deus. O texto diz: quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele teve a felicidade de ver o Senhor Jesus, de conhecê-lo e saber que aquele era o Cordeiro que iria trazer o perdão para os seus pecados, o perdão para a sua vida. Hoje, o Senhor Jesus está sendo apresentado a você. Você pode ter um encontro com o Senhor, onde você estiver. Ore, clame, peça a Deus. Fale com Jesus e diga: Senhor, derrama do poder do teu sangue sobre mim. Lava a minha alma, perdoa os meus pecados, porque eu quero caminhar nos teus caminhos, seguindo as tuas pisadas, seguindo a tua palavra. Que, queridos, essa é a mensagem que eu queria compartilhar. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua família. Que sempre a mão do Senhor esteja te preservando e te livrando de todo o mal. Que o seu nome e o da sua família possa estar escrito no livro da vida. A paz do Senhor Jesus.